Olá! De acordo com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, após a morte de Jesus Cristo e seus apóstolos, muitas verdades puras e preciosas se perderam, tornando necessário a restauração dessas verdades, que aconteceu por meio de Joseph Smith e seus profetas contemporâneos. No entanto, com a morte de Joseph Smith, um novo período de apostasia se instaurou na igreja, de modo que os membros não tiveram acesso às revelações de um profeta por aproximadamente 3 anos. Durante esse período, muitos reivindicaram ser o sucessor de Joseph Smith. Isso levou à criação de várias ramificações do mormonismo e o afastamento de várias pessoas da igreja. Nesse vídeo, analisaremos esse período de quase 3 anos em que a igreja ficou sem a figura de um profeta, vidente e revelador. Examinaremos como se deu todo esse processo até que Brigham Young fosse chamado como o novo profeta da igreja. Questionaremos se realmente ele foi uma figura divinamente escolhida ou se houve influências políticas em sua escolha. Exploraremos esses assuntos no vídeo de hoje. Vamos lá! Para entendermos a crise de sucessão na igreja, é importante entendermos como era estabelecida a ordem de autoridade na igreja, quando Joseph Smith foi assassinado. Em Doutrina e Convênios, seção 107, é ensinado entre os versículos 21 a 24 o seguinte: deve necessariamente haver presidentes, ou seja, oficiais presidentes que procedam ou são designados dentre os ordenados aos diversos ofícios destes 2 sacerdócios. Do sacerdócio de Melquisedeque, 3 sumos sacerdotes presidentes escolhidos pelo grupo, designados e ordenados a esse ofício e apoiados pela confiança, fé e orações da igreja, formam o quórum da presidência da igreja. Então havia a primeira presidência, que liderava o sacerdócio maior dentro da igreja, e eram apoiados pela congregação. No versículo 23 diz: os 12 conselheiros viajantes são chamados para ser os 12 apóstolos, ou seja, testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo, diferindo assim dos outros oficiais da igreja nos deveres de seu chamado. Então havia a primeira presidência da igreja, que era presidida por Joseph Smith e seus conselheiros. Havia também o quórum dos 12 apóstolos, que eram chamados de conselheiros viajantes. O principal papel dos apóstolos era de servirem de testemunhas especiais de Cristo, espalhando o evangelho entre os gentios, onde não havia uma estaca organizada. Então o título dos 12 apóstolos de serem testemunhas especiais de Cristo não tinha relação com eles terem tido uma experiência diferenciada com Cristo ou sobrenatural em relação aos outros membros da igreja, mas sim no sentido de servirem de testemunhas como missionários, assim como os missionários atuais são testemunhas também especiais de Cristo por pregarem o evangelho. Os apóstolos não tinham jurisdição dentro de uma estaca, mas fora das estacas. Continuando, o versículo 24 diz: e eles formam um quórum igual em autoridade e poder aos 3 presidentes previamente mencionados. Então os 12 apóstolos eram iguais em autoridade à presidência da igreja. Os versículos 25 e 26 falam da autoridade do quórum dos 70, e diz o seguinte: os 70 também são chamados para pregar o evangelho e ser testemunhas especiais junto aos gentios e em todo o mundo. Então os 70 também eram testemunhas especiais, assim como os apóstolos. Por quê? Porque eles iriam representar Jesus Cristo na obra missionária. A Escritura continua: diferindo, assim, dos outros oficiais da igreja nos deveres de seu chamado. Então apenas nos deveres os 70 diferenciavam da primeira presidência e do quórum dos 12. Porém, em nível de autoridade, tinham a mesma, como verificado no versículo 26, que diz: e eles formam um quórum igual em autoridade ao das 12 testemunhas especiais ou apóstolos, há pouco mencionados. Então, tanto a presidência como o quórum dos 12 e os 70 tinham autoridades iguais. Além dos 70 e 12 apóstolos, também havia o sumo conselho da estaca, em Nauvoo, que também tinha o mesmo nível de autoridade dos 12 e dos 70. Enquanto a jurisdição dos 12 apóstolos era fora das estacas de Sião, ou seja, onde não havia estacas, por isso eles eram missionários viajantes, o sumo conselho da estaca tomava decisões dentro da estaca. O versículo 36 e 37 diz: os sumos conselhos permanentes nas estacas de Sião formam um quórum igual em autoridade, nos negócios da igreja e em todas as decisões, ao quórum da presidência ou ao sumo conselho viajante. Então, o sumo conselho das estacas tinha o mesmo nível de autoridade dos 12 apóstolos, que eram chamados de sumo conselho viajante. Todavia, cada um cuidando de sua jurisdição e funções. O versículo 37 diz: o sumo conselho de Sião forma um quórum igual em autoridade, nos negócios da igreja e em todas as suas decisões aos conselhos dos 12 nas estacas de Sião. Então eles tinham a mesma autoridade dos 12 apóstolos e da primeira presidência. Então os 12, os 70
e o sumo conselho da estaca eram iguais em autoridade. E o propósito de serem iguais em autoridade era para que um quórum vigiasse o outro, conforme descrito no versículo 32, que diz: "E no caso de qualquer decisão destes quórums ser tomada de maneira iníqua, poderá ser apresentada à Assembleia Geral nos diversos quórums, que constituem as autoridades espirituais da Igreja. De outra forma, não haverá apelação de suas decisões." Essa imagem ilustra que os 3 quórums estavam no mesmo nível de autoridade e em pé de igualdade em autoridade naquela época. Durante a crise de sucessão, Brigham Young vai conseguir, através de diversos artifícios, retirar a igualdade de autoridade entre os quórums, trazendo o poder de sucessão para ele e o quórum dos 12 apóstolos, transformando os quórums em hierarquias onde ele poderá controlar toda a igreja e assumir o posto de profeta. Então tínhamos Brigham Young como líder no grupo dos 12, tínhamos o quórum dos 70, composto de 7 líderes e mais 63 setentas, que somando os 63 mais os 7 líderes, davam os 70. E tinha o sumo conselho da estaca Nauvoo. A estaca Nauvoo era presidida por William Marks. Havia muitos outros candidatos que reivindicaram a autoridade na igreja e alegaram ter recebido de Joseph a autoridade para sucedê-lo. Não vou falar de todos, mas me concentrarei nas peças mais importantes que levaram ao poder de Brigham Young. Com a morte de Joseph, Sidney Rigdon reivindicou a autoridade de presidência sobre a igreja, pois ele era o conselheiro da primeira presidência. A primeira presidência era composta do profeta Joseph Smith, que foi assassinado, de William Law, que foi excomungado e se tornou um dissidente, sobrando Sidney Rigdon, que tinha enfraquecido seu relacionamento com Joseph, devido a um caso polígamo entre a filha adolescente de Rigdon, Nancy Rigdon, e Joseph Smith, o que desagradou Rigdon e abalou o relacionamento entre os dois, já que Rigdon era um opositor à poligamia. Todavia, ainda ele era o conselheiro do profeta, e, de acordo com uma bênção dada a Rigdon em 19 de abril de 1834, ele deveria presidir a igreja na ausência do profeta. O registro da bênção diz: "Os presentes então colocaram a mão na cabeça de Elder Rigdon e confirmou sobre ele as bênçãos de sabedoria e conhecimento para presidir a igreja em minha ausência." Em Doutrina e Convênios 96, dizia que Rigdon era igual a Joseph, pois ele possuía as chaves deste último reino. E no versículo 16 dizia: "E esta será a vossa ocupação e missão por toda a vida." Então, quem tinha direito de presidir esses conselhos, que era o sumo conselho de Nauvoo, o quórum dos 12 apóstolos, dos 70, era Sidney Rigdon, na ausência de Joseph, por toda a vida dele. Além disso, Rigdon reivindicou ter sido ordenado por Joseph como um profeta, vidente e revelador. Em 1º de junho de 1841, como documentado na ata de Joseph Smith Papers, como Rigdon era considerado um profeta, vidente e revelador, não havia razão para um conselho, influenciado por Brigham Young, buscar revelação sobre quem deveria ser o novo profeta. Rigdon alegou que ele deveria ser um guardião da igreja, e não do quórum dos 12 apóstolos. Brigham Young sabia que a seção 107 não respaldava os 12 apóstolos como líderes encarregados de escolher o novo profeta. No entanto, Young conseguiu persuadir o conselho contra Rigdon, alegando que ele não apoiava os princípios da poligamia, entre outros. Rigdon se recusou a ser apoiado por um conselho influenciado por Brigham Young, o que resultou em uma ação disciplinar contra ele. McKiernan registra em seu livro A Voz que Chora no Deserto o seguinte: "O julgamento de Rigdon foi concluído com a declaração do bispo Whitney: 'Sinto apoiar os 12 na retirada de sua comunhão de Rigdon.' Após Orson Hyde objetar que a moção não era suficientemente explícita, o elder William W. Phelps propôs que o elder Sidney Rigdon fosse cortado da igreja e entregue aos golpes de Satanás, até que ele se arrependa. Esta moção foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior, e o elder Phelps ofereceu a mesma moção a todos os membros da igreja ali reunidos. Os apoiadores de Rigdon votaram contra. Então todos aqueles que se opuseram à excomunhão de Rigdon também foram cortados e entregues às bofetadas de Satanás. O cordão vivificante que conectou Rigdon ao movimento Mormon por uma década e uma metade foi cortado agora. O fato do conselho ser unânime fala muito sobre a influência que esse conselho estava tendo de Brigham Young. Por isso, Sidney Rigdon não se sentia à vontade em passar por esse conselho para ter a aprovação deles para ser o novo profeta da igreja. Outro fato que era comum nos dias de Brigham Young é que se as pessoas não fossem a favor dele, eram retaliadas com a excomunhão. As pessoas não tinham muito direito de opinar contra a voz do líder. Então todos os que se opuseram contra a excomunhão de Sidney Rigdon também foram excomungados. Por qual motivo? O motivo era de expressar a sua opinião contrária ao conselho. No Wikipedia, afirma o seguinte: ele, Sidney Rigdon, foi excomungado à revelia pelo Conselho Comum da Igreja em 8 de setembro. Rigdon
alegando que os apoiadores de Young haviam ameaçado sua vida, fugiu de Nauvoo e estabeleceu uma seita separada da igreja em Pittsburgh, Pensilvânia, que foi excomungado por Young e a maioria dos 12. Então Sidney Rigdon formou uma seita, que é uma vertente do mormonismo, e aqueles que foram excomungados seguiram Rigdon e foram chamados de Rigdonitas. Um outro forte candidato a ocupar o cargo de presidente da igreja era William Marks, presidente da estaca Nauvoo. No diário de William Clayton, secretário de Joseph, em 4 de julho de 1844, uma semana após o assassinato de Joseph Smith, ele registrou em seu diário o seguinte: pareceu-nos manifesto que o lugar do irmão Marks seria nomeado presidente e curador em confiança, e isso está de acordo com os sentimentos de Emma. Então, após a morte de Joseph, houve um entendimento de que William Marks, que tinha sido nomeado para o Alto Conselho em Kirtland, e no momento era presidente da estaca Nauvoo e do Sumo Conselho Nauvoo, ocuparia o cargo de presidente da igreja. Emma Smith apoiava essa decisão por diversos motivos, principalmente, tanto Emma quanto Marks eram contra a poligamia. Além disso, Marks era uma pessoa de confiança e poderia apoiar a família Smith após a morte de Joseph, que era o provedor do lar. De acordo com o historiador Sud, D. Michael King, em abril de 1845, a viúva de Joseph Smith, Emma, citou a revelação de 1835 para apoiar que William Marks, presidente do Sumo Conselho de Nauvoo e presidente da estaca Nauvoo desde 1839, deveria ter sucedido Joseph Smith na liderança da igreja. Na época em que Sidney Rigdon foi excomungado, em 8 de setembro de 1844. Era evidente que Marx não apoiava a reivindicação dos apóstolos, e, portanto, em 10 de setembro de 1844, Marx foi retirado do Sumo Conselho, e em 7 de outubro de 1844, uma conferência foi realizada na igreja e retirou Marx de seu cargo de presidente da estaca Nauvoo, cargo que ocupava desde 1839. Apesar de seu descontentamento com o governo dos apóstolos, William Marks aparentemente nunca dedicou muita energia para se promover como sucessor de Joseph Smith. Em vez disso, ele seguiu o caminho frustrante daqueles que buscavam alternativas à igreja presidida por Brigham Young, depois de se juntar a Sidney Rigdon, Strang e outros grupos de dissidentes. William Marks finalmente juntou-se à Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1859. Então, William Marks emergiu como o candidato mais forte cogitado para a presidência da igreja. Marks era mais velho que Brigham Young, tanto em seu cargo como em idade. No entanto, por ser contra a poligamia e aliar-se a Emma, uma opositora de Brigham Young e da poligamia, Young usou de sua influência junto ao conselho para prontamente retirar Marks da disputa, desobrigando-o do cargo e o excomungando. A excomunhão de Marks aconteceu juntamente com a leva que apoiou Sidney Rigdon, pois Marks decidiu dar o apoio a Sidney. Dessa forma, Brigham Young conseguiu, em uma tacada só, retirar 2 opositores do caminho, William Marks e Sidney Rigdon. Com a excomunhão de diversos opositores, sob a influência de Brigham Young no Sumo Conselho, Young encontrou o campo fértil para entrar com sua influência dentro de Nauvoo, já que seu poder dentro dos 12 apóstolos era somente onde não haviam estacas formadas. Um dos motivos que fez William Marks não querer ocupar o cargo de presidente da igreja era porque sabia que enfrentaria muita resistência entre os polígamos. Ele era um membro da velha guarda que admirava a doutrina da igreja de 1830 e achava que muitas coisas erradas estavam entrando na igreja. Além disso, o ponto crucial veio com a pressão e até violência física enfrentada por Marks e sua família pela milícia liderada por Brigham Young. Essa intimidação forçou Marks a ceder e permitiu que Brigham Young consolidasse ainda mais seu poder e influência sobre a estaca Nauvoo. Essa violência enfrentada por William Marks e sua família é destacada pelo historiador John S. Dinger, que escreveu o seguinte: após a morte de Joseph Smith, houve um esforço para minimizar a influência de Marks em Nauvoo, para destruí-lo financeiramente e usar violência física em sua casa até que ele deixasse a cidade. Em março de 1845, ele e sua família partiram para Fulton City, Illinois, uma cidade 225 quilômetros ao norte de Nauvoo. Dessa forma, Brigham Young conseguiu remover William Marks do poder e eliminar o que restava da primeira presidência da igreja, com Sidney Rigdon. Ele, então, assumiu um papel significativo no controle da igreja, tanto dentro quanto fora das estacas. Inicialmente, líder do conselho do Quórum dos 12 Apóstolos, responsável pela obra missionária fora das estacas e apenas nos ramos da igreja, Brigham Young passou a desempenhar um papel administrativo dentro da estaca Nauvoo com a saída de Marks. Assim, em 8 de outubro de 1844, Young conseguiu mais influência sobre o Sumo Conselho das Estacas e começou a nomear apoiadores para cargos chaves.
Durante o período de sucessão, é notável que Brigham Young nunca foi considerado assim um possível sucessor do profeta. Era amplamente conhecido que Hyrum Smith, como patriarca da igreja, havia sido publicamente designado por Joseph como seu substituto. No entanto, com a morte de Hyrum, junto com Joseph, surgiu o entendimento baseado em uma recomendação do profeta que Samuel Smith deveria assumir o cargo. De acordo com o diário de William Clayton, secretário de Joseph, em 12 de julho de 1844, Joseph afirmou que, se ele e Hyrum Smith fossem mortos, o sucessor deveria ser Samuel Smith. O registro afirma: sexta-feira, dia 12. Pela manhã, estive no templo medindo madeira serrada. O presidente Marx veio perguntar o que seria melhor fazer para nomear um administrador. Concluímos convocar uma reunião dos vários presidentes de quórums e seus conselhos para esta tarde, às 2h. Quando voltei para o jantar, o irmão Whitney veio comigo e expressou suas preocupações sobre a possível nomeação de Marx como administrador. Ele mencionou o fato de Marx estar em oposição a Joseph e ao quórum, associando-se a Lau e Emma. Ele acreditava que, se Marx fosse nomeado administrador, nossas bênçãos espirituais seriam prejudicadas, pois ele não era favorável aos assuntos mais importantes. Segundo Joseph, o administrador deveria ser necessariamente o primeiro presidente da igreja. E se ele e Hyrum fossem levados embora, Samuel H. Smith seria seu sucessor. Então, de acordo com o diário, duas preocupações principais surgiram. Primeiro, a percepção de que Marx era um candidato potencial à presidência da igreja, o que preocupava os aliados de Brigham Young, antes dele ser excomungado, pois ele poderia abolir as práticas da poligamia, consideradas como bênçãos espirituais, por Clayton no diário. Isso mostra que o quórum estava mais preocupado em afastar Marx, não por quem ele era, mas pelo impacto potencial da retirada de privilégios que esses homens gozavam. Isso mostra que os interesses pessoais estavam prevalecendo sobre a inspiração que publicamente tentavam aparentar. Além disso, eles estavam cientes de que, com a morte de Joseph e Hyrum, Samuel Smith deveria ser o sucessor, até que tudo fosse resolvido. O motivo de chamar Samuel era porque ele ocuparia o cargo temporariamente até que Joseph Smith III estivesse preparado para cumprir a bênção e promessa de Joseph de que seu filho seria o próximo profeta. Devido à pouca idade de Joseph Smith III na época, apenas 11 anos, ele não tinha maturidade para assumir o cargo. Portanto, Samuel deveria ocupar o posto até que Joseph Smith III amadurecesse, respeitando assim a ordem do sacerdócio patriarcal. Gordon B. Hinckley tenta desqualificar a ideia de sucessão de Samuel Smith em uma publicação feita no site da igreja intitulado O Documento de Joseph Smith III e as Chaves do Reino. Gordon B. Hinckley diz o seguinte: primeiramente, deve-se dizer que o documento é a transcrição de uma bênção, não é um registro de ordenação a um cargo. Na verdade, o próprio destinatário da bênção, Joseph Smith III, testemunhou em 1893, no Tribunal Circuito dos Estados Unidos, em Kansas City: eu não afirmei que fui ordenado por meu pai. Não fiz essa declaração. Não fui ordenado por meu pai como seu sucessor. De acordo com meu entendimento da palavra ordenar, não fui. Fui abençoado por ele e designado em certo sentido escolhido. Apesar de Hinckley tentar desqualificar a ordenação de Joseph Smith III a uma mera bênção, isso também desqualificaria o poder de Joseph Smith como profeta vidente e revelador. Além disso, os registros históricos não ajudam nessa reivindicação de Gordon B. Hinckley, como veremos. Ao analisarmos o conteúdo da declaração de Joseph Smith III, junto ao Tribunal de Kansas City, Joseph Smith III diz o seguinte sobre sua ordenação: sobre minha escolha por meu pai para ser seu sucessor no cargo, lembro-me de ter sido chamado ao seu escritório, ou a uma sala adjacente ao seu escritório, e receber a imposição de mãos e uma bênção profética, ou designação. Um comentário aqui: se foi uma bênção profética, não aconteceu, tornando Joseph um falso profeta. Se foi uma designação, então Samuel deveria ser o sucessor de Joseph. Mas continuando disso, seja ela qual for chamada. Lembro-me disso, e também lembro-me que pouco antes de sua partida para Carthage, com vários outros, fui chamado a uma sala na Mansion House, e lá novamente recebi a imposição de mãos e a bênção. Também estive presente numa reunião no bosque, perto do templo, e lembro-me de meu pai impondo as mãos sobre minha cabeça e dizendo ao povo que aquele era o seu sucessor, ou seria seu sucessor. Lembro-me de alguns partidos que estiveram no stand. Lembro de alguns, mas não me lembro de todos. William Marks, George J. Adams e acho que Willard Richards estavam no depoimento na época. Ou seja, Joseph Smith, além de dar uma bênção profética ou designação, chegou a apresentar o garoto ao povo como seu sucessor. Mas vamos continuar com o registro do processo do templo. Uma testemunha juramentada de nome James Whitehead, no mesmo tribunal, disse o seguinte: a igreja agiu como um corpo sobre a questão da ordenação do jovem Joseph III como sucessor de seu pai. A igreja consentiu com isso. Isso foi feito, primeiro, com o endosso do Conselho Superior,
e depois foi apresentado a todo o corpo da congregação, a todo o povo, e havia milhares lá. Isso foi feito na reunião realizada no bosque, na extremidade leste do templo. Eu diria que havia 3.000 lá. Houve um registro disso, mas o registro foi levado para Salt Lake. Eu estava presente naquela ocasião. Houve uma votação. A congregação votou e concordou com a nomeação do jovem Joseph como sucessor de seu pai. A votação foi feita levantando a mão direita, creio eu. Foi realizada uma votação negativa, mas ninguém votou negativamente. Joseph Smith estava pregando naquele dia e, no final do sermão, anunciou à congregação que seu filho Joseph havia sido nomeado seu sucessor. A questão foi submetida à congregação para aprovação ou rejeição. A congregação, ou os membros, sabiam que o assunto seria levantado naquele dia. Esta votação foi realizada após a ordenação do jovem Joseph. Dessa forma, fica claro que a ordenação do jovem Joseph Smith III não aconteceu apenas em uma sala fechada como se fosse uma bênção, mas ele também foi apresentado a uma congregação em torno de 3.000 pessoas e levado para apoio, no qual, por unanimidade, foi aceito que Joseph Smith III seria o sucessor na presidência da igreja. Joseph Smith, em diversos momentos, deixou claro que a sucessão deveria ser pela sua linhagem, sendo que Hyrum Smith deveria ser o próximo na linha de sucessão até que Joseph Smith III assumisse o posto. Porém, Hyrum foi morto em Carthage, junto com Joseph. O motivo de Hyrum ser o sucessor era porque ele era um patriarca na igreja. Um patriarca também era considerado um profeta, vidente e revelador, enquanto Joseph Smith era um profeta, vidente, revelador e tradutor, conforme seção 107, versículo 92 de Doutrina e Convênios. O entendimento que o sacerdócio patriarcal era o mais elevado é considerado pelo historiador E. Gary Smith, que diz: em diversas ocasiões subsequentes, Joseph confirmou a importância do patriarcado de Hyrum. A primeira delas ocorreu durante uma reunião do Quórum dos 12 Apóstolos registrada por Willard Richards em 27 de maio de 1843, quando Joseph disse que o ofício patriarcal é o cargo mais elevado da igreja. Essa afirmação pode ser verificada na própria ata de 27 de maio de 1843, onde Joseph Smith afirma: o ofício patriarcal é o cargo mais alto da igreja, e o pai Joseph Smith Sr. conferiu esse cargo a Hyrum Smith em seu leito de morte. A ideia do sacerdócio patriarcal ser seguido pela linhagem de Joseph era algo bem evidenciado não só na seção 107, versículos 40 a 42, como também na seção 86 de Doutrina e Convênios, versículo 10, que diz: portanto, a vossa vida e o sacerdócio permaneceram, e é necessário que permaneçam por meio de vós e de vossa linhagem, até a restauração de todas as coisas, proferidas pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio do mundo. Esse conhecimento entre os aliados de Brigham Young era bem claro. Especulações que Samuel Smith iria ocupar o cargo até o crescimento de Joseph Smith III já era apresentado em jornais, como o Sangamo Journal, que publicou em 27 de julho de 1844, que dizia, no trecho em vermelho, disse que um filho de Joe Smith recebeu a revelação de que seria o sucessor do profeta. Isso fez com que um grupo opositor a essa sucessão agisse rapidamente para conter o posto que Samuel Smith estava prestes a ocupar. Lavina Fielding Anderson cita o seguinte: posteriormente, circularam rumores de que Hosea Stout envenenou Samuel por ordem de Willard Richards, Frank Cooper e Edward Chidester. Editores de um jornal de Strang listaram Samuel entre os mártires, assassinados de forma desumana, alegando que ele morreu do efeito do veneno administrado a ele dentro de um mês após o martírio de seus irmãos. Isso também é corroborado pelo historiador Sud, D. Michael King, que diz em seu livro The Mormon Hierarchy. Então Samuel Smith ficou gravemente doente e morreu em 30 de julho de 1844. Isso acrescentou suspeita de assassinato ao drama crescente. Um membro e médico do Conselho dos 50, John M. Merningsell, disse a William Smith que os antimormons de alguma forma envenenaram seu irmão. William soube pela viúva de Samuel que Hosea Stout, um danita do Missouri e oficial sênior da polícia de Nauvoo, havia atuado como enfermeiro de seu irmão. Stout deu-lhe remédio de pó branco diariamente até sua morte. Samuel ficou doente poucos dias após a discussão sobre seu direito de sucessão, e em 24 de julho estava muito doente. Houve conversa suficiente sobre as reivindicações de sucessão de Samuel que o jornal de Springfield, Illinois, relatou. Um filho de Joe Smith, disse, recebeu a revelação de que ele seria o sucessor do profeta, como vimos. William finalmente concluiu que o apóstolo Willard Richards pediu a Stout que assassinasse Samuel H. Smith. O motivo era evitar que Samuel se tornasse o presidente da igreja, antes que todo o quórum dos 12 chegasse. As suspeitas de William sobre Stout são verossímeis, já que Brigham Young permitiu que William Clayton fosse com a companhia pioneira para Utah 3 anos depois, apenas porque Stout ameaçou assassinar Clayton assim que os apóstolos partiram.
Clayton considerava Rosé Stowe capaz de cometer homicídio e não registrou nenhuma tentativa de Young de contestar essa avaliação em relação ao ex da Anita. Poderíamos descartar a acusação de William Smith como um argumento egoísta para sua própria reivindicação de sucessão, mas a filha de Samuel também acreditava que seu pai havia sido assassinado. Meu pai foi, sem dúvida, envenenado, escreveu ela. Tio Arthur Milliken foi envenenado ao mesmo tempo. Os mesmos médicos estavam tratando meu pai e o tio Arthur ao mesmo tempo. Tio Arthur interrompeu o medicamento, sem que eles soubessem que ele estava fazendo isso. Tia Lucy jogou no fogo. O pai continuou tomando até a última dose. Ele cuspiu e disse que estava envenenado, mas já era tarde demais. Ele morreu. O sacristão de Nauvoo registrou que Samuel Smith morreu de febre biliosa, a causa da morte listada para 2 crianças, mas nenhum outro adulto naquele verão. Esta alegação preocupante não deve ser ignorada, mas não pode ser verificada. No entanto, o diário de William Clayton confirma os esforços de Richards para evitar a nomeação de um sucessor antes da chegada de seu primo, Brigham Young. O diário de Stowe também descreve diversas ocasiões em que Brigham Young e os apóstolos discutiram seriamente como fazer com que Rosé nos livrasse de vários membros da igreja. De fato, quando analisamos o diário de William Clayton, apontava que Phelps e Willard Richard estavam tomando medidas escondidas para conter a sucessão da oposição e demonstra certa preocupação. O diário diz, sábado, dia 6 de julho de 1844, o maior perigo que agora nos ameaça são as dissensões e conflitos entre a igreja. Já existem 4 ou 5 homens apontados como sucessores do administrador e do presidente, e há perigo de os sentimentos se manifestarem. Todos os irmãos que estão à frente parecem sentir a delicadeza do negócio. Phelps e o Dr. Richards fizeram um curso privado e estão realizando muitas medidas sob sua própria responsabilidade, sem conselho. William Smith, em uma publicação no New York Daily Tribune, conta os acontecimentos envolvendo a morte de seu irmão Samuel e aponta Brigham Young como o grande mandante. No trecho da reportagem diz: "Tenho boas razões para acreditar que meu irmão Samuel Smith morreu envenenado em Nauvoo, administrado por ordem de Brigham Young e Willard Richards, apenas algumas semanas após o assassinato ilegal de meus outros irmãos, Joseph e Hiram Smith, enquanto encarcerado na prisão de Carthage. Várias outras pessoas que supostamente estavam entre Brigham Young e a realização de suas ambições e desígnios perversos desapareceram misteriosamente de Nauvoo, mais ou menos na mesma época, e desde então nunca mais se ouviu falar delas. Então William Smith acusa Brigham Young e ainda diz que havia outras pessoas que também desapareceram misteriosamente na época, possivelmente para queimar arquivo que pudesse incriminar os envolvidos. Dan Vogel, em seu livro Early Mormon Documents, após análise de diversos documentos, chega ao seguinte entendimento sobre a morte de Samuel Smith. Samuel morreu em Nauvoo, supostamente alvo de conspiração de Brigham Young. Com a morte de Samuel Smith, a linha de sucessão patriarcal cairia sobre William Smith. William também foi alvo de ampla perseguição da polícia de Brigham Young. William Smith expôs os eventos que resultou da sua anulação como próximo sucessor e a tomada do poder por Brigham Young, em uma publicação no jornal Warsaw Synod, em 29 de outubro de 1845. De acordo com William Smith, assim que Samuel foi morto, Brigham Young, por meio de seus aliados, pediu que William Smith não retornasse à cidade. Na época, ele estava em uma missão como apóstolo. Durante esse período que Brigham Young conseguiu manter William Smith afastado de Nauvoo, Young conseguiu comprar o apoio de muitos líderes na cidade, e quando William Smith chegou em Nauvoo, encontrou uma nova liderança se formando e o interesse de muitos de destituí-lo de seu chamado. Vou ler uma parte da denúncia de William Smith publicada no jornal Warsaw Synod. Afirmarei inequivocamente desde o início que é minha convicção firme e sincera que, desde o assassinato de meus 2 irmãos, a usurpação e a anarquia e a maldade espiritual em lugares elevados penetraram na igreja. Como conhecimento e aquiescência daqueles cujo dever solene era vigiar cautelosamente contra tal estado de coisas, sob o reinado de alguém que posso chamar de Pôncio Pilatos, sob o reinado deste Brigham Young. Nunca existiu maior tirania desde os dias de Nero. Ele não tem outra justificação senão a ignorância para encobrir os atos mais cruéis, atos vergonhosos para qualquer pessoa que tenha a marca da humanidade. E este ser tem associado ao seu redor homens vinculados por juramentos e convênios, que são imprudentes o suficiente para cometer quase qualquer crime ou cumprir qualquer comando que seu autocoroado cabeça possa lhes dar. Em outro trecho da publicação, William Smith disse: "É realmente surpreendente ver a trapaça e a hipocrisia religiosa daqueles homens. Em primeiro lugar, Adams vem para o leste, trazendo cartas de Willard Richards e do Conselho de Nauvoo, anunciando as mortes de Hiram e Joseph Smith aos 12 dispersos, com conselhos para que eu não retorne para Nauvoo, por medo de aumentar a excitação.
Assim, minha ausência permitiu-lhes que fizessem todos os esforços para vincular a igreja a Brigham Young como seu presidente, o resto dos 12 entregando todo o seu poder em suas mãos, tornando-se assim impotentes. Assim, eles pensaram em me atacar, deixando os bispos prontos para dizer amém, com uma polícia obrigada por convênios e juramentos para proteger o referido Brigham Young como presidente e chefe da igreja, e para executar todas as suas medidas. Embora Brigham Young mimasse a igreja com a ideia de que, embora o pequeno Joseph fosse o herdeiro legítimo do sacerdócio e do cargo de seu pai como profeta, vidente e revelador, não era prudente mencionar isso por medo da vida da criança. Essa foi a conversa comigo, e foi uma das razões pelas quais fiz a declaração de minha satisfação, ainda ansioso para acreditar que esses homens eram honestos. Em outra ocasião, falei sobre a igreja estar sem cabeça, 3 presidentes, etc. Mas tais observações foram tratadas com leviandade e como sem consideração. Então Brigham Young usou um argumento que era melhor abafar que Joseph Smith III seria o sucessor e herdeiro legítimo para evitar que ele corresse o risco de morte. Young também pede por meio de outros apóstolos para que William Smith não volte a Nauvoo. Assim, Young ganha tempo para formar a sua liderança e conseguir enfraquecer William Smith. Quando William retorna, não encontra apoio e começa a circular ideias que ele estava sendo desonesto com as finanças da igreja, nos ramos que ele estava cuidando. E na próxima conferência, Brigham Young consegue influenciar a maioria das pessoas para não apoiar William Smith como apóstolo e patriarca e excomungá-lo. Parley P. Pratt acaba sendo a pessoa na conferência a pedir a exclusão de William. A ata da conferência registrada no Times and Seasons, em 1º de novembro de 1845, apresenta a reivindicação de Parley P. Pratt na conferência para remover William Smith, que diz: em seguida, foi proposto que William Smith continuasse e fosse apoiado como um dos 12 apóstolos, destacado. Diante disso, o elder Pratt levantou-se e disse: tenho uma objeção a que o irmão William continue nesse cargo. Sinto, como indivíduo, que não posso, conscientemente, apoiar e manter o irmão William como um dos 12 apóstolos, até que ele pense diferente do que pensa agora. Tenho muitas razões para isso, mas mencionarei apenas uma ou duas, que devem ser suficientes por enquanto. Em primeiro lugar, tenho provas positivas de que ele é um aspirante. Aqui, Parley P. Pratt está dizendo que William Smith está aspirando ao cargo, e por isso devia ser cortado, algo que eles também estavam aspirando, o que é verificado em seus próprios diários, as preocupações em não colocar alguém que fosse contrário aos seus interesses. Continuando, ele diz que ele aspira desarraigar e minar a presidência legal da igreja, que ele próprio ocupa o lugar. Isto ele confessou abertamente no Oriente, o que posso provar através de testemunhas boas e substanciais. Em segundo lugar, enquanto o irmão William esteve no leste, até onde sei, sua doutrina e conduta não tiveram uma influência positiva, mas produziram morte e destruição por onde ele foi. Isso também estou bem preparado para provar. Tenho esperado com muito sofrimento por uma alteração no curso do irmão William, mas até o momento estou desapontado. Por essas duas razões, eu pediria uma, e não o mantivéssemos mais em seu posto, que uma investigação adequada pudesse ser realizada e que ele ficasse satisfeito. Eu faço isso individualmente, deixo que os outros façam o que quiserem. A moção foi apoiada, uma votação foi então realizada para apoiá-lo, mas foi perdida por unanimidade. Percebe-se que a crítica de Pratt tem um tom mais de rivalidade e acusação, visando influenciar a congregação a não apoiar William, e carece de fundamentos sólidos. É importante ressaltar que eles mesmos tentaram minar a autoridade de William, impedindo-o de retornar a Nauvoo e orientando a tomar uma série de medidas equivocadas enquanto estava ausente, para depois usar isso contra ele na conferência. Nessa conferência, a congregação, unanimemente, não apoiou William. Isso, mais uma vez, evidencia que as pessoas estavam votando por medo de não apoiar Young e correrem o risco de serem excomungadas por apostasia, ao mesmo tempo, estavam sendo influenciadas pelos apóstolos por meio de Pratt, que não tinha fundamentos sólidos para acusar William diante da congregação, sem lhe dar uma chance de defesa junto à congregação. William faz sua crítica e defesa no jornal Warsaw Signal. Em um trecho ele diz: a partir de então, os santos poderão compreender que os procedimentos daqueles que assumiram a autoridade foram mantidos inteiramente ocultos de mim. A disposição dos fundos do templo, aconselhamento em relação aos assuntos da igreja, não tive nada a ver. Outros homens foram procurados para atuar em meu lugar, sem pensar em esperar pelos sapatos dos mortos. Todas essas coisas combinadas serviram para me convencer de que uma conspiração havia sido iniciada para despojar-me de meu poder. E aprendi que todos os quórums da igreja haviam concordado em apoiar Brigham Young por seus votos e influência, como o chefe perpétuo da igreja e controle exclusivo de seus assuntos. Que os fundos da igreja foram mal aplicados, não hesito em afirmar,
pois necessariamente tomei conhecimento do fato que várias casas foram ocupadas por mulheres que se casaram secretamente com Brigham Young, Heber C. Kimball e Willard Richards, mulheres com filhos pequenos nos braços, que não tinham meios de sustento, exceto os fundos do dízimo. Então William Smith rebate a acusação, dizendo que não teve relação com os aconselhamentos errados e com as pessoas que foram enviadas para trabalhar em seu lugar, o que fica mais evidenciado no decorrer de sua fala no jornal. Ele reconheceu que as finanças da igreja estavam de fato sendo mal aplicadas e justifica dizendo que verificou-se que grande parte dos recursos estavam sendo aplicados para sustentar as diversas esposas de Brigham Young, Heber C. Kimball e Willard Richards, que não tinham condições de se manter por meio de Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards. Mesmo diante de fatos controversos e briga de narrativas, prevaleceu quem tinha mais o apoio do público. Na edição de 1º de novembro de 1845, do Times and Seasons, foi notificado que William Smith foi excomungado da igreja. O comunicado afirmava: tendo o elder William Smith sido excluído do Quórum dos 12 por apostasia, no domingo seguinte, várias cartas e um panfleto foram lidos, mostrando que ele havia se afastado da verdade. Em movimento, foi resolvido por unanimidade pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que o referido William Smith fosse afastado da referida igreja e deixado nas mãos de Deus. Discordar da liderança de Brigham Young, como vimos, era um motivo de excomunhão por apostasia. Um fato importante, conforme destacado por D. Michael King, sobre a conferência de outubro de 1844, é revelado. Brigham Young tentou comprar o apoio de Emma para que ela o apoiasse como presidente interino da igreja na próxima conferência que estava chegando, dando a ela $1.000. King afirma o seguinte: além disso, durante o encerramento, Heber C. Kimball pagou a Emma $1.000 em dinheiro para mostrar a boa vontade do Quórum dos 12. Esse foi um esforço transparente para comprar o apoio de Emma à reivindicação que Young apresentaria na conferência. Em resposta, a viúva de Smith parecia humilde e mais gentil. Então Brigham Young usou desse artifício porque Emma, naquele período, estava passando por necessidades, já que diversas dívidas de Joseph foram vinculadas a ela, e os bônus e créditos ficaram vinculados à igreja. O diário de William Clayton também corrobora com a afirmação de Michael King, que registrou em 8 de agosto de 1844 o seguinte: quinta-feira, 8 da manhã, fui ao conselho com os 12. O irmão Kimball concluiu pagar $1.000 a Emma. Fui para a casa buscá-lo, e enquanto estava lá, Brigham Young veio e disse que eles teriam sua conferência esta tarde e queria que eu notificasse os irmãos. Fui então com os irmãos Kimball e Richards ver Emma. Kimball pagou-lhe os $1.000 e prestou-lhe testemunho dos bons sentimentos dos 12 em relação a ela. Ela parecia humilde e mais gentil. Possivelmente, nesse dia, Kimball e Richards foram em outras casas a fim de buscar apoio para Brigham Young na conferência. Uma atitude que aparentava muito mais um jogo político do que inspiração ou revelação divina. Todavia, em relação a William Smith, que foi denunciado na conferência por ser aspirante, neste caso, William foi excomungado. John DeLee, um danita que participou de diversos conselhos junto com Brigham Young, disse: ouvi mãe Smith, a mãe de Joseph, o profeta, implorar a Brigham Young, com lágrimas, que não privasse o jovem Joseph Smith III de seu direito de primogenitura, que seu pai, o profeta, concedeu-lhe antes de sua morte. Aquele jovem Joseph sucederia a seu pai como líder da igreja, e isso era seu direito na linha do sacerdócio. Eu sei, respondeu Brigham Young. Não se preocupe, nem se preocupe, mãe Smith. Ao fazer isso, você estará apenas colocando a faca na garganta da criança. Se souberem que ele é o legítimo sucessor de seu pai, o inimigo do sacerdócio procurará tirar-lhe a vida. Ele é muito jovem para libertar este povo agora, mas quando chegar à idade adulta, terá o seu lugar. Ninguém o roubará. Esta conversa ocorreu no Salão Maçônico de Nauvoo, em 1845. Várias pessoas estavam presentes. A informação sobre Brigham Young solicitando sigilo sobre Joseph Smith III reforça a declaração de William Smith no jornal Marshall Sidon, como mencionado anteriormente. Além disso, durante o depoimento do Tribunal de Kansas City, no processo do lote do templo, foi confirmado que o menino foi apresentado a outras pessoas e apoiado na congregação. John DeLee também afirma que Brigham Young, após assumir o cargo de profeta da igreja, quando Joseph Smith III cresceu, ele procurou Brigham Young, que tinha dado sua palavra, que daria o cargo de profeta ao menino. Porém, deu a desculpa que o menino não tinha o verdadeiro espírito. O menino era contrário à poligamia e Emma tinha se casado com um homem que não era da igreja. Dessa forma, Brigham Young não quis receber o menino. Lee diz o seguinte: nesse interim, Brigham Young procurou estabelecer-se como líder desta igreja. Muitos anos, porém, se passaram antes que ele ousasse assumir ou reivindicar ser o legítimo sucessor de Joseph, o vidente, profeta e revelador da igreja.
Quando chegou o momento, de acordo com suas próprias palavras, de Joseph receber os seus, Joseph veio, mas Brigham Young não o recebeu. Ele disse, como desculpa, que Joseph não tinha o verdadeiro espírito, que sua mãe havia se casado com um advogado gentil e infundido o espírito gentil nele, que Joseph negou a doutrina de seu pai, o casamento celestial. Brigham fechou a porta e proibiu-o de pregar no tabernáculo, e levantou uma tempestade de perseguição contra ele. Ele escolheu o primo de Joseph, George Albert Smith, como seu primeiro conselheiro. Ele fez isso por uma questão de política para evitar que George Albert usasse sua influência em favor de Joseph como líder do povo, o que de outra forma ele teria feito. Ele também ordenou John Smith, filho de Hiram, o patriarca, ao ofício de patriarca da igreja, e seu irmão Joseph F. Smith ao ofício de um dos 12 apóstolos, garantindo assim sua influência e dizendo-lhes que se o jovem Joseph estivesse disposto a agir em harmonia com eles, os chefes da igreja, ele poderia ter tido seu lugar, mas ele era gentil demais para liderar esse povo. Brigham disse que tinha algumas esperanças de que David, irmão do jovem Joseph, quando ficasse mais velho, pudesse ocupar o lugar de seu pai, mas Joseph nunca o faria. Dessa maneira vil, astuta e intrigante, ele cegou os olhos do povo e obteve outra vantagem sobre eles, ao estabelecer a si mesmo e a família à frente da igreja, como o favorecido do Senhor. Por mais estranho que possa parecer, mas é verdade que muitas dessas pessoas estão cegas às intrigas deste impostor sem coração. Eles se deixam amarrar pelos grilhões da escravidão e renunciam ao último princípio de masculinidade e independência, tornando-se escravos daquele usurpador corrupto e de sua família perdulária, que roubaram os órfãos e usurparam o direito de governar que lhes pertence para outro, e que têm tentado colocar os seus filhos devassos à frente desta igreja, para governar este povo. Apesar de Brigham Young ter prometido a Emma que o posto seria dado ao jovem quando crescesse e que ele deveria ser protegido contra qualquer risco de vida, ao amadurecer, Young não cumpriu sua promessa, nem recebeu o jovem em Salt Lake City. 3 meses após Joseph Smith III assumir a liderança da RLDS, conhecida como Comunidade de Cristo, Brigham Young fez a seguinte declaração: e quanto à família de Joseph Smith e seus filhos? Desde o princípio tenho orado pela irmã Emma e por toda a família. Não há homem nesta igreja que tenha nutrido melhores sentimentos por eles do que eu. Joseph me disse, Deus dará dos meus filhos quando eu partir. Eles estão sob a proteção de Deus. E quando se apresentarem diante deste povo, investidos com seu poder, ninguém além de Deus dirá, amém, estamos prontos para recebê-lo. Apesar do discurso de Young, dizendo que estava prontos para recebê-lo, Young não recebeu o menino e nem passou o cargo que era do menino por direito. De acordo com D. Michael King, na conferência em que Brigham Young foi apoiado como presidente da igreja, ele usou de um artifício para causar comoção nas pessoas, para fortalecer o desejo dos membros a apoiá-lo. O artifício foi induzir os membros a acreditar que eles já estavam vivendo o milênio. King diz o seguinte: um dia antes da apresentação dos oficiais da igreja, Young surpreendeu a conferência em 6 de abril de 1845, ao anunciar, não sabeis que o milênio começou? Esse breve anúncio descartou 14 anos de ensinamentos mórmons de que o milênio seria inaugurado por uma dramática segunda vinda de Cristo e pela destruição dos ímpios por Deus. Em vez disso, o anúncio de Young indicava que a morte de um profeta e o triunfo das turbas anti-mórmon precederam imediatamente o milênio. Nunca sendo teólogo, Young não explicou as implicações doutrinárias de suas palavras. Contudo, a sua declaração na conferência de abril não foi uma expressão espontânea, mas sim uma opinião bem ponderada. Numa reunião dos apóstolos com vários membros do Conselho dos 50, 5 semanas antes, William W. Phelps disse, Brigham Young descobriu que estamos na eternidade e o milênio já começou. Ele fez seu anúncio milenar nesta conferência para se preparar para a maneira como seria apresentado no dia seguinte para o voto de apoio da sede da igreja. Por outras palavras, uma vez que o tão esperado milênio já começou, porque não considerar apenas o apóstolo Brigham Young como presidente da igreja, as atas manuscritas de 7 de abril de 1845 mostram que a conferência apoiou Young como presidente do quórum dos 12 apóstolos desta igreja e nação, e de todas as nações, e também como presidente de toda a igreja dos santos dos últimos dias. Os apóstolos omitiram estas palavras das atas publicadas da conferência para que apenas os Mormons de Nauvoo soubessem que Young havia sido apoiado como presidente da igreja. Um deles logo escreveu, o irmão Brigham Young era presidente da igreja e dos 12. Como acontecia frequentemente, aqueles que dependiam do jornal da igreja tinham pouco conhecimento dos desenvolvimentos mais importantes do mormonismo. Os mormons modernos estão em igual desvantagem, uma vez que a história oficial da igreja
omite a declaração de Young, de 1845, sobre o milênio, bem como o voto de apoio a ele como presidente de toda a igreja. O hábito de omitir informações aos membros vimos que é algo habitual na igreja e tem raízes em seu fundador. William Smith ainda denunciou que diversos registros históricos de Joseph foram levados com Brigham Young, sem consentimento da família Smith, o que ajudou Young a omitir diversos fatos que pudessem ser incômodos referentes às revelações do profeta e às reivindicações dos Smiths. William disse: outra questão não pode ser omitida, a saber, que Brigham Young, John Taylor e Willard Richards, com os bispos nomeados, assumiram a publicação dos documentos da igreja, do livro dos convênios e também da história privada de Joseph, como sua propriedade inteiramente independente dos direitos da família Smith relacionados com isso. O fato de Brigham Young induzir as pessoas a crerem estar vivendo o milênio pode ser constatado no periódico da igreja, Times and Seasons, onde Young disse: pois não sabeis que aqui é Sião? Não sabeis que o milênio começou? Temos Sião na terra, há 14 anos. A paz reina entre este povo, que é Sião. A união e a verdadeira caridade habitam com este povo. Este é o povo mais ordeiro e pacífico da face de toda a terra. Pois bem, isto é Sião, e está aumentando e se espalhando cada vez mais. E esse princípio de Sião, que é a paz, se estenderá por toda a terra. Esse é o milênio. Parece que esse período de 1000 anos de paz anunciados não chegou a durar muito tempo para os moradores de Salt Lake. Ao assumir o controle em 1844, após as excomunhões de diversos candidatos ao cargo e também daqueles que os apoiavam, Brigham Young disse: se você não sabe de quem é o direito de dar revelações, eu lhe direi, sou eu. Um outro fato que a igreja omitiu por diversas décadas e revelou apenas em 2016 é que, em uma reunião do Conselho dos 50, ocorrida em 4 de fevereiro de 1845, já tinha sido apoiado como sucessor permanente de Joseph Smith, antes mesmo de ser apresentado à congregação para apoio. Então, Brigham Young já tinha o apoio por trás do conselho, dando cobertura a qualquer crítica ao profeta antes mesmo dele ser apoiado na conferência. E como havia um convênio de defender o profeta estando certo ou errado, como vimos em vídeos anteriores, qualquer outra pessoa que reivindicasse o cargo não teria mais o apoio para ser ouvido, pois entre o quórum todos já tinham decidido que ele seria o profeta, vidente e revelador, e rei desta terra, como Joseph Smith. O registro diz o seguinte: foi nomeado presidente permanente deste conselho. Desde que ele foi martirizado, o presidente Young foi escolhido para ocupar o lugar do presidente Smith. A pergunta foi então feita: você concorda em sustentar e defender o presidente Brigham Young como presidente permanente e sucessor de Joseph Smith de hoje em diante e para sempre? A votação foi realizada entre os novos membros e cada um votou afirmativamente. A pergunta foi então feita: você recebe o presidente Brigham Young como sucessor do presidente Joseph Smith e profeta, sacerdote e rei a este reino para sempre depois? A votação foi unânime na afirmativa. O escrivão então declarou o nome e o título deste reino e perguntou se eles estavam dispostos a aceitar o título. Todos votaram afirmativamente. Dessa forma, Brigham Young se tornou presidente permanente do conselho e da igreja. Não somente isso, mas rei deste reino. Por isso, esses profetas são de fato tratados como reis, em sua poltrona vermelha, como vemos até os dias atuais. Em 7 de abril de 1845, Brigham Young então foi apoiado como presidente de toda a igreja. Uma coisa que não falei é que, como presidente interino da igreja e depois presidente permanente, Brigham Young utilizou seu poder para diminuir a autoridade do Quórum dos 70 em relação a ele. Brigham Young aparentemente parecia uma pessoa que se incomodava com qualquer pessoa que o contrariava. A fim de reduzir o poder dos 70 e do Sumo Conselho da Estaca Nauvoo, ele fez o seguinte: Young separou 63 representantes que não eram líderes do Quórum dos 70 e os transformou em líderes de outros quórums de 70. Ele dividiu os 63 em 9 grupos de 7 líderes, e cada um dos 7 líderes passou a ter mais 63 membros em seus quórums. Isso resultou na criação de 9 novos quórums dos 70, cada um com 7 líderes e mais 63 membros. Para isso, Brigham Young retirou 567 homens da Estaca Nauvoo para ocupar esses novos quórums dos 70. Em seguida, transferiu esses quórums para trabalhar fora da Estaca Nauvoo, sob a jurisdição dos 12 apóstolos, garantindo assim seu controle sobre eles. Em 8 de outubro de 1844, Brigham Young também transferiu mais de 400 homens da estaca para a sua jurisdição como setentas, enfraquecendo o poder do Sumo Conselho da Estaca Nauvoo. Homens acima de 70 anos também foram chamados para servir como setentas, e mais de 48 homens foram designados para presidir ramos fora da Estaca Nauvoo. Em menos de 1 ano e meio, Brigham Young preencheu mais de 35 quórums dos 70, tornando-os incapazes de tomar decisões efetivas, devido ao grande número de membros e dificuldade de reunir
esses quórums para tomar decisões. Essas ações resultaram na transferência de mais de 2.500 pessoas para fora da jurisdição do Sumo Conselho da Estaca Nauvoo, enfraquecendo assim o poder desse conselho e dos 70 e consolidando o controle de Brigham Young junto com os 12 apóstolos. Em essência, Brigham Young desmantelou a Estaca Nauvoo ao colocar todos sob sua jurisdição, visando controlar todos os aspectos da liderança da igreja. Então, uma igreja que antes tinha diversas decisões controladas por quórums passou a ficar em uma estrutura de pirâmide, em que os cargos mais superiores decidem e os que estão abaixo apenas abaixam a cabeça e dizem sim. Com toda a autoridade concentrada em Brigham Young, era necessário que pudesse transparecer aos membros que Young tivesse uma certa aprovação divina. Os registros da igreja informaram por anos, tomando como verdade que Brigham Young havia se transfigurado, ou melhor, aparentado a imagem de Joseph Smith na conferência. Porém, essas evidências foram tomadas como verdades muito tempo depois, baseado em desinformação propagada por aliados do profeta. Orson Hyde chegou a dizer o seguinte: "Nós fomos até a congregação e o presidente Young subiu ao púlpito. Bem, ele falou e suas palavras passaram por mim como eletricidade", disse eu. Ou é realmente a voz de Joseph Smith? Este é meu testemunho. Não era apenas a voz de Joseph, mas havia as feições, os gestos e até mesmo a estatura de Joseph diante de nós, na pessoa de Brigham. O problema, claro, é que Orson Hyde não estava em Nauvoo naquele dia. Ele chegou 5 dias depois, conforme confirmado pelo diário de Wilford Woodruff. Portanto, ele não poderia estar tendo essa experiência de ter tido uma sensação de eletricidade pelo corpo com o discurso de Young sem estar presente. Todavia, essas afirmações desencadearam entre alguns presentes na conferência um desejo de pertencimento ao evento sobrenatural, gerando um efeito manada de afirmações tardias. O historiador Van Wagoner analisou diversos diários de pessoas que relataram o evento, porém nada havia sido registrado em seus diários no dia do evento, falando sobre a transfiguração. Wilford Woodruff escreveu 7 páginas em seu diário neste dia, e nenhuma menção a qualquer transfiguração, mudança de voz ou qualquer outro evento milagroso. Parley P. Pratt escreveu sobre esse dia em sua autobiografia, que foi concluída em 1856, e nenhuma única menção de algo milagroso acontecendo. Além disso, há escritos daquele dia de Brigham Young, Heber C. Kimball e Willard Richards sem uma única menção a qualquer acontecimento milagroso, nem mesmo nos registros da conferência. Porém, em cima de diversas narrativas dos aliados de Young, perseguições a outros candidatos e manobras políticas, foi-se criando a figura do profeta revelado pelas mãos de Deus. Profeta que usou o nome de Deus para dizer que os negros eram amaldiçoados e seriam servos pela eternidade, que acreditava que certos pecados o próprio sangue de Cristo não poderia expiar, como o adultério e até mesmo a mistura de raças. Brigham Young era o profeta que não sabia se o Deus que ele representava na terra era o Pai Celestial ou Adão, sendo que muitos de sua geração morreram na esperança de encontrar o pai Adão na eternidade, e que disse que o milênio já estava acontecendo em Sião. E assim, por meio de narrativas e proteções ao líder, criou-se a figura do mito e do profeta sucessor. Nos vemos no próximo vídeo.